Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai se encontrar com o nosso demônio. Bom, pessoal, se você está caindo aqui de paraquedas, saiba que essa é a quarta parte da série de 4 vídeos sobre a sombra. Se você quiser ver a playlist completa, o link vai estar aqui nesse card que vai subir. Mas além disso, se você quiser se aprofundar, fica até o final, que tem uma surpresinha para vocês. Primeira coisa é avisar vocês que eu não tenho a menor pretensão de, numa série de 4 vídeos, fazer com que todo mundo, ou mesmo abordar todas as possibilidades para que todos integrem a sombra ou dissolva certas sombras e viva um paraíso constante. Nada disso. A integração com a sombra ou com as sombras é um trabalho de uma vida. E a minha sugestão, indicação para você que está buscando isso é entrar num trabalho de autoconhecimento, como por exemplo a psicoterapia. Beijo, me liga. Se quiser, entra lá no meu Instagram, entre em contato. Bom, mas a ideia é mostrar as possibilidades ou pelo menos os passos mínimos para que a gente consiga fazer isso. A primeira coisa é que esse inimigo interno que a gente esconde, que a gente projeta, que a gente nega, que a gente faz e não percebe, ele pode deixar de ser um inimigo simplesmente por ver a vida ou por ver certos comportamentos sobre outro ponto de vista, pela empatia. Então esses exercícios que eu pedi para vocês fazerem nos vídeos anteriores, eles têm o objetivo de se aproximar disso. A partir do momento que você descreve e vê o comportamento do outro e faz associações e entende o porquê que você faz, o porquê que aquilo te domina, já é um ponto importantíssimo para você começar a perceber os seus ciclos, os seus padrões, as suas repetições de uma outra forma. Então só isso já poderia ser o suficiente muitas vezes para deixar de ver a sombra, ou melhor, deixar de manter a sombra escondida lá. Ela já começa a dar sinais de presença. Você já consegue, ao longo do seu dia, perceber o quanto está sendo dominado. Isso já é uma expansão de consciência. Tudo bem, você ainda é dominado, mas você está percebendo. Isso já é um avanço importantíssimo. Ou seja, aceitar que tem sombras é o primeiro passo. E agora que você já sacou que não é o outro que tem um problema, é você que não consegue lidar com certos conteúdos seus, é hora de aceitá-los. E essa parte é complicada. Porque envolve aceitar que comportamentos que até outro dia eram absurdos, eram demoníacos, eu sou capaz. Eu não sou o cordeirinho puro que está ali pastando no campo. Eu sou, mas eu também sou o lobo, come os cordeirinhos. E isso envolve uma série de coisas. Envolve uma quebra de paradigma importante. Porque eu não sou só o mais o bonzinho, eu também sou o malzinho. O que é, primeiro, antes de continuar, é importante saber que existem leis, um código de ética, códigos de conduta, existe toda uma questão social ali, né, regras sociais. Tudo isso a gente precisa olhar para isso e entender. Certas questões sociais são de época, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, prejudicar o outro de qualquer maneira não deve ser buscado, ok? Tendo isso, né, generalizando todas as problemáticas nisso, a gente tem que olhar para si mesmo. Então, eu tenho a potencialidade de ser do mal, de ser vingativo, de ser fofoqueiro, sei lá, de ser abusivo. Eu tenho essa potencialidade. A gente vai entrar nos motivos, como a gente fez no vídeo passado. Mas aceitar isso é complexo, porque a gente não quer saber que podemos ser pessoas do mal, além de ser pessoas do bem. A gente está falando aqui de características suas que foram reprimidas, características suas que não foram aceitas para serem expressas por uma questão de adaptação. Existe sim uma questão que fere o outro, mas existem questões que só tangem a você. Então, um homossexual pode não ter conseguido ter contato com a sua homossexualidade por conta da pressão dos pais e guardou isso como sombra. E hoje é um homofóbico. Existe uma questão de gênero importante na sociedade hoje em dia. E eu vejo muito saudável certos movimentos e importantes de igualdade, uma série de coisas. Mas existe um movimento paralelo que esbarra exatamente nisso. Sob a bandeira de uma igualdade, preza o ódio. Não só preza, convoca o ódio. E aí está o desequilíbrio, aquela explosão emocional que eu falei. Quando você é dominado pelo ódio, significa que tem algo interno ali que não está resolvido. O que será? Será que eu estou querendo a igualdade ou será que eu quero a guerra? A guerra significa que é uma guerra interna.
Então, no fim das contas, certas características você esconde porque acham que não são boas o bastante, ou em certos casos, más o bastante, para serem expressas. E é elas que a gente tem que buscar para nos tornarmos nós mesmos, seja a característica que for. E eu não estou falando para a gente realizar as coisas más que estão escondidas na gente, mas simplesmente assumir que não está no demônio, não está no outro, está na gente. Porque assim a gente nos torna nós mesmos, nós sabemos mais do que somos capazes. É importante muitas vezes sermos agressivos, não de forma abusiva no relacionamento ou no que for, mas ser agressivo faz parte do comportamento humano. Tem hora que a gente precisa ser, tem hora que a gente precisa ser pacífico, menos agressivo, tem hora que a gente precisa ser receptivo, tem hora que a gente tem que ser doador, tem hora que a gente tem que ser restritivo. Então é lidar com as diferentes características que cada um de vocês tem, incluindo eu mesmo, e escondeu, porque tem coisas muito preciosas ali. E aí vem a integração. A integração, ela não é um processo racional e totalmente consciente. Porque não é através do saber ou do conhecer que eu consigo integrar isso. Então vamos lá. Para eu me tornar eu mesmo, isso significa não ser mais dominado por explosões emocionais, não ser mais dominado por um conteúdo autônomo que toma a frente da minha consciência e aí eu nem sei o que eu fiz, eu perdi a razão e fiz tal coisa. Para a gente não se ver mais nessas situações, que inclusive pode gerar os atos falhos, sabe? A gente vai chamar alguém, chama por outro nome, a gente está falando uma coisa e usa uma outra palavra, nada disso é por acaso. Isso está escondido em algum lugar e a gente trouxe no momento que a gente não percebeu e precisa ser aprofundado. Então, para não nos vermos nessas situações de embaraço, de nervosismo, de dominação por um sentimento, a gente precisa conhecer e integrá-los. Entender que são nossos, e não do Lula, nem do Bolsonaro, nem do vizinho, nem da tia, nem do namorado. São seus, são meus, e cada um tem os seus. Só que isso não é racional. Então, por exemplo, vamos supor que depois de todos esses exercícios que eu pedi para vocês nos vídeos passados, você já saiba que você se sente inferior, que você tem um complexo de inferioridade que é refletido no ciúme que você tem nos relacionamentos, na raiva quando vê alguém fazendo alguém ser superior ao outro e assim por diante. E se apaixonar muito fácil por aqueles que demonstram um cavalheirismo ou coisa assim. Veja, eu tô falando de dominação, não que isso não possa acontecer de vez em quando, quando você é dominado. Só saber, só conhecer não resolve, porque a verdadeira integração pressupõe um estalo, uma epifania, um cair da ficha, o contato com o velho sábio, para você mudar no dia seguinte, sabe? Você mudou seu comportamento, as coisas agora estão mais claras. Isso não é racionalmente. No entanto, o racional pode ajudar e pode ser um passo importante. Então, conhecer te abre portas. Porque aí, toda vez que isso acontecer, toda vez que você for dominado por uma sombra, como você já sabe, você já conhece, então racionalmente você já sabe quais são as suas sombras, pelo menos algumas, você vai ficar atento e vai agir diante disso. Agir racionalmente, de forma consciente. Isso é suficiente para me mudar? Ainda não. Mas pode ser um passo. Pode ser que como você já está aberto, a janela está aberta, a porta está aberta, você está ali ainda muito consciente, aprendendo a dirigir, sabe? Está aprendendo a dirigir? Aperta a embreagem consciente, coloca a primeira marcha, aí solta devagar, aquela coisa toda, e está ali e vê. Esse é o dirigir de forma racional. Atenção o tempo todo ao que está fazendo e tudo mais. Quando você já está no automático, você já faz aquilo sem problema. Com a questão da sombra é a mesma coisa. Então, estando intelectualmente sabendo qual é a sua sombra, você consegue ficar mais atento aos momentos que ela atua. E aí, pode ser que num filme que você assista, numa palavra de um amigo, ou numa situação, você perceba a amplitude daquilo, como se fosse uma terceira pessoa, como se aquilo te desse um insight suficiente para você deixar de fazer. E aí das duas, uma. Ou você integra a sombra e aquilo faz parte de você e você consegue usar como ferramenta nos momentos apropriados, ou, como já dizia Jung, ela dissolve. Ela simplesmente deixa de existir, porque ela está amarrado a um complexo. Se você quiser saber o que é complexo, tem um vídeo sobre isso. Ela pode estar amarrada a um complexo específico. Então, se você resolveu esse complexo, ele pode se dissolver e você não ter mais aquele problema. Ou seja, não é que você vai viver para sempre sabendo que tem um complexo de inferioridade e se sente de fato inferior a todo mundo. Aquilo pode simplesmente deixar de existir, você pegar o protagonismo da sua vida com tudo que você é de bom
e também muitas coisas que não é tão bom assim, mas você sabe e tá tudo certo, e seguir sua vida com as rédeas dela na mão, sabendo para onde seguir, não ficar tão perdido, sabendo de todas as potencialidades e dificuldades que você tem. Então, resumindo, o que fazer com tudo isso que agora eu sei? Vivenciar de acordo com isso. Prestar atenção, porque a qualquer momento o insight pode aparecer. A fada madrinha, com seus poderes mágicos, pode fazer com que você se torne você mesmo genuinamente. Porque enquanto você tá, eu sou assim, não sei o quê, você ainda não tá com tudo isso integrado. Então, o próximo passo, se você já não teve o insight sozinho, é ficar com isso em mente, ter isso muito claro para quando você tiver uma oportunidade, para quando o seu psiquismo como um todo receber os elementos certos, tanto de fora quanto de dentro, você conseguir se tornar uma pessoa muito melhor, porque você vai se tornar você mesmo e não só parte de você. Se você quiser saber mais, temos também o vídeo sobre velho sábio, o vídeo de complexos, você pode acessar o de velho sábio aqui no cardzinho. Tem livros aqui embaixo com o link sobre psicologia analítica e agora a surpresa, para quem ficou até o fim, eu tô dando 40% de desconto no meu curso online de Jung. Esse curso tem cerca de 4 horas e meia, ele vai ficar disponível enquanto a internet permitir, não temos nenhuma previsão de limitar tanto o acesso quanto o tempo que ele vai ficar disponível. O desconto vai estar escrito aqui nos comentários, então vocês vão acessar o link que está aqui na tela, mas também está no descritivo. O editor, que já sabe quando esse vídeo exatamente vai sair, vai colocar a data aqui até quando é, para vocês correrem, tá bom? É isso, aproveitem bastante, um beijo no coração de vocês e até a próxima.